Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo bem interessante que conta mais um pouquinho sobre a nossa história, né? Mais um pouquinho sobre a história do Brasil imperial, do segundo reinado ali de Dom Pedro II. É um vídeo muito interessante que tem bastante curiosidade e eu acho que vocês vão gostar. O vídeo dessa semana é sobre o primeiro Barão Negro. Então galera, bora pro vídeo! Acho que a primeira pergunta que vem na cabeça de vocês quando falam o Brasil teve um Barão Negro. Como? Se na época do Império era extremamente escravista, a economia girava ao redor disso. Mas vocês se perguntam, eu me perguntei, né? Como é que a gente nunca soube disso na escola? Por que que isso nunca foi nos apresentado na escola? E eu falo pra vocês que essas eram umas dúvidas que eu tinha e que eu descobri pesquisando, descobri numa matéria da faculdade, que eu achei bem interessante, então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Mas quando a gente pensa, né, sobre um barão negro num período escravocrata, a gente acha que ele era abolicionista, né? Mas não, ele não era abolicionista, ele tinha filiação muito forte com Dom Pedro II, com a Princesa Isabel, e ele tinha muito dinheiro, né? Ele herdou muito dinheiro de uma herança que o pai dele tinha. E ele era escravocrata, ele tinha uma fazenda muito grande, várias produções, então vou contar um pouquinho da história para vocês. A gente está falando mais precisamente de Francisco Paulo Almeida. Aí vocês perguntam, quem é Francisco Paulo Almeida? Francisco Paulo Almeida é o Barão de Guaraciaba. Sim, o Barão de Guaraciaba, o primeiro Barão Negro. E ele era filho de pai branco e uma mãe negra. Seu pai, ele se chamava Antônio José de Almeida e sua mãe chamava Galdina Albertino do Espírito Santo. Guaraciaba, ele nasceu em São João del Rei, no interior de Minas Gerais. Nasceu mais precisamente em 10 de janeiro de 1826. Grande, né? Uma família que tinha muitos filhos e que veio a ter várias posses, né? O pai dele tinha várias posses. Ele participava de duas irmandades, que eram irmandades muito grandes e bem conceituadas, né, no interior de Minas, que são a Irmandade São João Evangelista. A segunda irmandade era a Irmandade Nossa Senhora das Mesas ou Nossa Senhora das Meiras, se eu não me engano. Uma curiosidade também é que Guaraciaba ele teve muitos empregos, né? Ele foi de agricultor a ourives, de tropeiro a comerciante e de comerciante a dono de inúmeras fazendas. Ele tinha muito trabalho, trabalhou muito cedo, né? Alguns relatos dizem que ele trabalhou a partir dos 16 anos como ourives. Ele era especializado em fazer abotoaduras, né? Eram aqueles botõezinhos que a gente põe em gola de camisa, põe na manga de camisa social. E por ele participar dessas duas associações, permitiu que ele também fizesse e aprendesse a tocar violino. Ele aprendeu a tocar violino quando mais novo e ele tocava em casamentos, tocava em enterros. E tem um relato que diz que quando ele tocava em enterros, ele recebia pedaços de vela ainda para poder que iam ser descartados. Ele, quando era criança, ele recebia para poder estudar e para poder continuar aprendendo, né? Ele recebia essas velas assim com dinheiro também. 16 anos, ele teve a morte da sua mãe. A mãe dele veio a falecer e ele recebeu uma herança. Essa herança era cerca de 257 mil réis. Fiz uma pequena cotação, eu peguei quanto valiam réis, 100 mil réis e converti para a moeda, para o real, né? Essa herança ele recebia cerca de 31.611 reais. É um dinheiro considerável para uma pessoa que tem 16 anos, um adolescente de 16 anos. Logo depois, o avô materno ou paterno, se eu não me engano, ele faleceu também e deixou mais uma quantia para ele de herança, 99 mil réis. E convertendo para o real, isso dá mais ou menos 12.177 reais. No total, ele recebeu da herança da mãe mais herança do avô cerca de mais ou menos 43.788 reais. Cara, isso quase cerca de 44 mil reais, arredondando
para uma criança de 16 anos, ou adolescente de 16 anos, é muito dinheiro, muito dinheiro. E como eu disse antes, né, ele trabalhava com vários tipos de profissões, ele foi de ourives a agricultor, a comerciante, e uma das profissões que ele trabalhou com os 16 anos também, e foi até um certo período da sua vida, foi como tropeiro. O que seria o tropeiro? O tropeiro ele pegava o material, ele pegava o café, pegava a cana, pegava charque de uma fazenda, levava da fazenda até o Rio de Janeiro, até o porto mais próximo. E também ele trazia escravos, ele pegava escravos, vendia escravos. Essa era mais ou menos a função do tropeiro. Eu vou fazer um vídeo específico sobre os tropeiros, sobre alguns tropeiros bem interessantes para vocês. E ele fazia essa função de tropeiro de Minas para o Rio de Janeiro. Mais precisamente, ele passava ali pelas fazendas de Valença, Barra do Piraí e outras sedes no interior ali no interior do Rio, mais precisamente também no Vale do Paraíba Fluminense. Ele se casa aos 34 anos com Brasileia Silva de Almeida. Era uma mulher branca de uma situação bem estável da classe, né, bem estável. E ele teve cerca de 16 filhos. Cara, 16 filhos é filho pra caramba. Em 1860, para ser mais preciso, ele já fazia investimentos, né? Ele, por ser tropeiro, então ele tinha dinheiro, ele comprava, vendia escravos. E ele começou a fazer investimentos com o dinheiro que ele vinha arrecadando, mais da herança, em comprar algumas propriedades, algumas fazendas. Ele compra sua primeira fazenda Arraial de São Sebastião do Rio Bonito. Ela fica ali no Vale do Paraíba Fluminense. E no passar dos anos ele foi comprando várias outras fazendas de café, várias outras fazendas também de produção de gado, mais precisamente de café, ali no Vale do Paraíba. Ele comprou a Fazenda Veneza, a Fazenda Santa Fé, a Fazenda Três Barras, a Fazenda Piracemuna, eu vou deixar o nome passando, e uma outra fazenda que eu não me lembro agora também, mas que eu vou deixar o nome passando para vocês. Em 1997 ele comprou a Fazenda Pocinho, que ela fica entre Vassouras e Barra do Piraí. Vale a pena a gente fazer esse levantamento das fazendas que ele fez, porque as fazendas dele percorriam basicamente todo o Vale do Paraíba Fluminense e eram enormes, ele tinha muitas fazendas. E em alguns levantamentos que eu fiz, dizem que as fazendas deles davam mais ou menos 250 quilômetros quadrados. Brother, isso é muita coisa. Dizem que ele tinha cerca de 1.000 escravos distanciados nessas fazendas, né, distribuídos nessas fazendas, e cerca de mais ou menos um patrimônio aí entre as fazendas e os bens dele de 700 mil réis. Eu fiz uma conta aqui, fazendo, lógico, um cálculo aproximado, e dá mais ou menos em reais 86 milhões 100 mil reais. 86 milhões e 100 mil reais. Gente, isso é muito dinheiro. Para aquela época era muito dinheiro. Para hoje também já é muito dinheiro. Lógico que a gente tem toda aquela questão de cotação, de erro, e isso aqui é uma aproximação do valor que ele teria hoje. E vale a pena lembrar também que por ele ter essa aproximação com o governo, né, por ele ser tropeiro, ele tinha, e por ter escravos, lógico, porque o escravo naquela época era um bem, né, não era considerado como uma pessoa, era um bem, ele tinha muito dinheiro, um escravo valia muito dinheiro naquela época. Uma curiosidade também, que as fazendas dele eram cercadas de luxo, tinha muito luxo, tinha candelabros, tinham cercado de luxo, de pompa que ele poderia ter, né? Porque ele tinha dinheiro para isso. Ele tinha um sobrado em Petrópolis, que é conhecido hoje como a Casa Amarela, e na República, quando o Brasil virou República, ela se transformou numa sede, a primeira sede dos vereadores, né? Câmara dos Vereadores de Petrópolis. Eu vou deixar uma imagem passando para vocês e eu vou fazer também um vídeo mostrando ela para vocês. Ele era uma pessoa muito bem relacionada e, como eu disse antes, ele tinha essas fazendas de café e ele também foi comerciante. E ele começou a ganhar muito dinheiro exportando café, produzindo café. E por ele ter essas fazendas no Vale do Café e exportar muito café, ele construiu uma linha férrea
que passava por todas as suas fazendas. E essa estação, né, essa linha férrea, ficou conhecida como Estação de Ferro de Santa Isabel do Rio Preto. Santa Isabel é por causa da Princesa Isabel, e do Rio Preto porque também algumas sedes, algumas fazendas dele ficavam próximo do Rio Preto, né, ali no interior de São Paulo. Uma curiosidade é que ela foi inaugurada em 1883 com a presença do imperador Dom Pedro II e com a presença da Princesa Isabel, que ganhou o seu nome, né? Ela foi homenageada nessa estação de ferro. E, pasmem, por ele ter muito dinheiro, ele também foi sócio de 2 bancos. Ele foi sócio do Banco Territorial de Minas Gerais e foi sócio também do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. O título de Guaraciaba, ele veio muito posterior, né? Ele veio no ano de 1887, mais precisamente no dia 16 de setembro de 1887. Foi dado pela Princesa Isabel, que na época estava como princesa regente, né? Estava como imperatriz regente. Ele era muito próximo da família real, como eu tinha dito antes, e também muito próximo do Conde de, né? Ele fazia algumas viagens, eles viajavam muito para a Europa, e essa proximidade também garantiu que ele pudesse ter esse título, né? Acho que uma coisa também que vale a pena salientar é que ele pegou todo o processo de abolição, né? Ele pegou todos os movimentos abolicionistas. Ele pegou todas as leis que também vieram para compor isso, né? Ele pegou a lei do ventre livre, pegou o fim do tráfico negreiro em 1850, ele pegou a lei das terras de 1850 também, ele pegou também a lei da imigração em 1871 e, como eu disse no começo, a lei do ventre livre, que também é de 1871, o sexagenário, que é de 1885, ele pegou também a abolição, que é de 1888, que eu vou fazer um vídeo para vocês também. Vale a pena ressaltar que ele era negro. Por ser negro, ele vivia também no ambiente em que ele tinha muitas fazendas, ele tinha muito dinheiro, e por ser o único negro, a gente espera que ele fizesse parte do movimento abolicionista. E não, ele não fazia parte do movimento abolicionista. Ele tinha cerca de 200 escravos na fazenda Veneza, e dizem algumas fontes de que ele tinha sim uma certa benevolência para os escravos, mas também ele sabia punir. Assim como aconteceu na maioria das fazendas, logo após a escravidão, o final da escravidão em 1888, a abolição, né, a gente tem com os escravos, tem um êxodo rural, alguns escravos saem das fazendas e vão para as cidades. E outros escravos, eles pensam, cara, eu tô aqui trabalhando há tanto tempo, a minha vida inteira eu trabalho aqui, não sei fazer outra coisa, a não ser cuidar da terra, a não ser trabalhar na terra, não tenho para onde ir, o que eu vou fazer? Eles ficam perdidos, ficam catatônicos, perdidos. E a única solução que eles têm é continuar nas terras, trabalhando nas terras. Isso aconteceu nas terras do Barão de Guaraciaba, né? Os escravos continuaram trabalhando lá. E quando o Barão de Guaraciaba ele faleceu, ele morreu, alguns escravos receberam alguma herança, né? Eles receberam herança, receberam terras. Ex-escravos, na realidade, que trabalhavam, faziam parte do convívio do Barão de Guaraciaba, eles foram inclusos no seu testamento. E se destaca uma pessoa que chamava Isabelinha, se eu não me engano. A Isabelinha, ela trabalhava na sede da Fazenda Veneza do Guaraciaba, né? E quando o Barão de Guaraciaba ele faleceu, ela recebeu mais ou menos cerca de 2.000 contos de réis. Em real, isso dá mais ou menos 246 mil reais. Cara, isso era muito dinheiro. 2.000 contos de réis era muito dinheiro. E no Brasil, nas condições atuais, né, 246 mil reais também é muito dinheiro. A gente vê que o Barão de Guaraciaba ele foi muito importante para sua época. Ele teve muita expressão, ele teve muito dinheiro, e por ter muito dinheiro também ele teve muitos desafetos, muitas críticas, e ele era um homem do seu tempo. E por ser um homem do seu tempo, ele tinha que viver o seu tempo, tinha que viver as suas coisas, né?
como a questão da escravidão. Por ser filho de negro, a gente vê que ele não era muito estudado, e até hoje não é muito estudado, mas tem alguns historiadores que estudam, tem um livro sobre ele, e tem um vídeo de uma outra pessoa no YouTube mostrando a fazenda, essa fazenda Veneza, e ela é linda. Eu vou fazer um vídeo também sobre ela para vocês. Então, galera, o vídeo da semana é esse. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, acharam que foi interessante o tema, comenta, compartilha, dá o like, mostra para as outras pessoas e que vocês gostaram. Então é isso, galera. Valeu, família. Tamo junto.